E a mídia paulista continua detonando o Tite, do que o Tite conseguiu um bom resultado, jogou fora de casa e conseguiu um ponto contra o nosso principal concorrente ao título. Sério, o Tite ontem foi bem. Foi mal. O Tite poupou e eu até... Quem questionar, mas podia ter poupado o Pedro lá atrás no Campeonato Carioca. Ok, mas aí é uma responsabilidade que o Tite divide com a diretoria que assumiu o Carioca como prioridade. E ontem ele poupa. Vai com o Carlinhos ali, que fez o papel. Carlinhos Van Basten. Não tem a mesma qualidade do Pedro, mas tentou fazer o trabalho dele. E no segundo tempo, quando o Tite saca, bota o Pedro, Gerson, De La Cruz, o Flamengo esteve mais próximo que o Palmeiras da vitória. E aí, pro Flamengo, a fotografia geral poupou jogadores, evitou ali um risco de lesão, de estourar alguém, vai para a altitude possivelmente com a força máxima, com o que tiver à disposição, arrancou um ponto do Palmeiras, fora de casa, manteve a invencibilidade, são 7 jogos seguidos jogando no Allianz, que o Flamengo não perde. E o principal, para mim, foi o jogo mais seguro do Flamengo, defensivamente, desde aquele jogo contra o Fluminense pela semifinal do Campeonato Carioca. Então, houve evolução no Flamengo e, ao mesmo tempo, poupando jogadores. Então, agora... E com um bom resultado. Ok, agora eu peço para que fechem a câmera no Rodrigo Bueno, porque ele deu uma risadinha que vem bomba. Se ele falou, vem. O que você tem de argumento para criticar o Tite? Bom, vou criticar o Bomba! jogo, os dois jogadores, e vou começar pelo Tite, depois da explanação do companheiro colega Breler Pires. É o seguinte, cuidado, o Flamengo tem o melhor time, o melhor elenco e supostamente o melhor treinador desse país. Supostamente? É, porque não é todo mundo que acha o Tite essa maravilha toda, não. Né? Por quê? Inclusive, muitos integrantes da nação, mais de 40 milhões de brasileiros, criticam o Tite. E por decisões como essa. Você está na terceira rodada do Brasileiro. É o seu grande adversário nacional, postulante ao título. Você imagina City e Liverpool, Real Madrid e Barcelona, cara poupando. Mas teve que enfrentar o City na Champions League, o Real Madrid agora vai pegar o Barcelona, vai poupar o Rodrigo. O Ancelotti falou assim, Rodrigo vai descansar até às 16 horas, hora do jogo. Então ele tira o De La Cruz, né? A grande contratação, todo mundo esperava, impede esse cara de jogar 90 minutos para preservar. Coloca o Carlinhos, ex-Van Basten, porque era no Nove Grosseiro, o Carlinhos Van Basten, pra jogar e deixa o Pedro de fora. Então, no jogo que o flamenguista mais esperava, tem que ir lá e mostrar. Então, ele não voltou com 3 pontos, ele tinha que ganhar esse jogo. Isso? Pensar no campeonato, tem que ganhar. O Palmeiras do outro lado. E daí, mas é o Flamengo do outro lado. O Flamengo tem o melhor time no elenco. Então, assim, Palmeiras atual bicampeão. O Tite fez um planejamento errado. Não é nesse jogo contra o Palmeiras, no Brasileiro. E é o campeonato que o Flamengo mais precisa ganhar o brasileiro. Porque é o campeonato. Peraí, agora deixa eu falar. Então, o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, em tese, vai ganhar aquele que é o melhor, que tem o melhor elenco, que tem mais investimento. É o Flamengo. Então chega no jogo contra o Palmeiras, que é o jogo que todo mundo espera, a nação, a mídia, todo mundo fala, ele vai lá e tira o pé. Então, por exemplo, o Dorival foi criticado, ganhou 2 títulos, mas teve um Campeonato Brasileiro que ele abriu mão do brasileiro, botando o time reserva. Isso, entendeu? eu lembro disso. E o Tite contra o Palmeiras. De Palmeiras. Então o Tite errou. Poupa em outro, cara. Se tem que poupar, se é que tem que poupar. O Jorge Jesus ganhou de braçado o Campeonato Brasileiro e não poupava ninguém. Descansa quinta, sexta, sábado. Calma. Tinha uma competição a menos. Então tá bom. Mas não, Verdade. Nesse momento não tem. Até agora, o que o muito. Flamengo fez nesse ano até agora? Jogo Campeonato Carioca, que ele ganhou com o pé nas costas, entendeu? Tomou um gol só. Então, assim, os caras estão mortos. Estamos em abril, não tem nem 3 meses de competição. A terceira rodada, tá poupando o jogador. Então, assim, é uma derrota pro Flamengo, pro Tite, ter poupado nesse jogo. Jesus poupava também. Jesus joga na quarta, descansa quinta, descansa sexta, sábado, joga domingo. Mas E eu vou citar, ontem... Jesus poupava muito. Não borrifem ele, Então, deixa peraí. ele terminar. Poupava sim. 18 anos da morte de Mestre Tele Santana. Mestre Tele Santana, em 79, num Palmeiras e Flamengo, foi no Maracanã e enfiou 4-1. Com o técnico do Palmeiras, ele foi lá, deu um chocolate no poderoso Flamengo de 4-1. Sabe, então assim, pela memória do Tele, um jogo desse, os 2 melhores times do Brasil, talvez da América do Sul, fazer um joguinho desse, é uma vergonha do futebol brasileiro. Então, eu citei aqui o aniversário da morte do Tele Santana ontem, porque num Palmeiras e Flamengo ele fez 4-1 e foi pra seleção brasileira, porque jogava bonito, porque jogava pra frente, tentava fazer um jogo. Mas pro Palmeiras em 79 talvez fosse legal ir no Maracanã contra o poderoso Flamengo e jogar por um 0-0. Não, ele foi lá pra fazer 4-1 e fez. Quanto foi Flamengo e Palmeiras ano passado? 3-0. 3-0. Foi chocolate, foi show. Então, parabéns. Ali sim, ali o Tite foi bem. Então, por que não tentar? O Flamengo tem um time superior.
tem mais jogadores de qualidade. Então, vai pra cima, arrisca. O Tite tem condição de fazer isso e não fez. E tirou o pé. Então, pra mim, é uma derrota do Tite. E o Abel, de novo, pra mim, assim também. Tá jogando em casa, apoio da torcida, brigou pra fazer o jogo no Allianz, né? Mesmo ali com a parte ali do onde tem show fechado, tal. Com o Flamengo dando chance, ó. Tá aqui, ó. Tô poupando o jogador, hein? Tá aqui. O Palmeiras também não agride. Então, o Abel também, pra mim, merece críticas. Porque, assim, ele tem um time superior, por exemplo, ao São Paulo. Chegou na Supercopa, foi 0x0. Ele amarrou o jogo também, assim como o adversário, e ficou naquele 0x0. Ah, tá, beleza, vai pros pênaltis, perdeu um título nacional no começo do ano. E agora, não contra um grande adversário que o Palmeiras também espera ter triunfo em casa e tal, não consegue vencer há 13 jogos no Brasileiro. Há quanto tempo o Palmeiras não consegue vencer o Flamengo? 2017, O Flamengo joga contra o Flamengo sub-20 outro dia, joga com o Flamengo desfalcado, joga com o Flamengo não sei o quê e não consegue vencer. Então o Abel tem esse problema. Contra o Flamengo tirando o jogo decisivo lá, Libertadores, não sei o quê, mas no Brasileiro e tal, nesse confronto não leva melhor. O Palmeiras fez 2 jogos em casa seguidos contra 2 concorrentes diretos ao título, Inter e Flamengo. Ele fez 1 ponto, perdeu do Inter em Barueri, e agora empata com o Flamengo. Pensando no macro, no campeonato, pro Palmeiras foi ruim. Então, o Flamengo ofereceu uma chance maior ainda de vitória do Palmeiras e o Abel não foi atrás. E aí eu comecei falando do Tele Santana, de um futebol mais bonito, mais romântico, mais brasileiro, mais ousado, atrevido. E vou terminar falando do Luxemburgo, que falava a frase famosa: o medo de perder tira a vontade de ganhar. Ontem, tanto o Tite quanto o Abel assinaram isso. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Muito bem, assim desabafou o Rodrigo Bueno, o efervescente Rodrigo Bueno. Eu achei que no final ia pedir a prisão do Tite. Você achou? Tamanha, sabe? Contundência ali. O cara foi um crime poupar ontem. Obrigado pela contundência. Não, mas você falou que o Tite tirou o pé. O Flamengo não tirou o pé. Tirou o pé já contra o São Paulo para o jogo intenso contra o Palmeiras. Poderia ter goleado o São Paulo. Então, você vê, ele poderia ter goleado o São Paulo. Aí tirou o pé, quase tomou um empate do São Paulo. Ah, mas é porque o próximo jogo é contra o Palmeiras. É a final antecipada do campeonato. Aí chega na final dessa brasileira, tira o time Mas de... não dá. Em termos de atitude, o Flamengo foi intenso ontem, jogando fora de casa. Intenso? Intenso. O Bruno, viveu muito de lampejo do Bruno Henrique lá pra cima do Gustavo Gomes, que aliás tá mal pra caramba, hein? Como o Gustavo Gomes caiu de rendimento, hein? O Bruno Henrique levou muita vantagem, mas pela forma de jogo, o Flamengo jogando mais direto, não foi um Flamengo que teve muita saída de bola, até porque o Tite quis não oferecer para o Abel tudo que ele queria, que era perder bola na intermediária. Então, a única que aconteceu, o Endrick quase guardou e só aconteceu por um erro individual do Pulgar. Mas em termos de atitude, pelo menos, o que o Tite pretende entregar no Flamengo? Qual a prioridade dele? Um time seguro e equilibrado. Ontem a gente pode criticar, podia ter sido mais vistoso, o jogo podia ter sido melhor, mas nas características do Tite, no que ele preza, entregou. Então eu mesmo critiquei o Flamengo aqui, quando foi menos seguro defensivamente, porque eu não vou cobrar do Tite o futebol vistoso do Tele ou do Jorge Jesus, porque não é característica do técnico. E o flamenguista, o torcedor rubro-negro que cobrar isso dele, vai estar se iludindo. Mas o que dá para cobrar do Tite é times seguros, equilibrados e cirúrgicos. E ontem, por pouco, o Flamengo quase não ganhou o jogo fora de casa. Eu acho que o Tite agora tem um jogo na altitude, acho que ele tem que se poupar e poupar todo o time, porque no fim de semana tem o Botafogo. Olha lá, Pedro, olha lá. Então ele poupa na Libertadores, porque tem o Botafogo no fim de semana. Meu Deus, é um clássico, imagina? Então, vai enfrentar o Fogão, ele tem que poupar. E aí, depois contra o Botafogo, eu não sei qual que é o próximo adversário do Flamengo, mas certamente ele vai enfrentar alguém na quarta-feira. Então ele vai jogar no fim de semana. Copa do Brasil. E aí na Copa do Brasil, amigão. Copa do Brasil vale muito dinheiro. Então é melhor já poupar também contra o Botafogo, pensando na Copa do Brasil. Se bem que tem jogo de ida e volta, né? E contra o time mais fraco. Já tem. Ele pode poupar, então, na Copa do Brasil, pra quem sabe jogar daqui a um mês, daqui a um ano, começar a jogar com o time inteiro, entendeu? Muito bem, é isso. Quanta besteira esse cara falou, hein? E a agora tá gente, zoando. manda Cara, que tanta besteira esse cara falou, meu Deus do céu. Esse cara é muito doido. Assim, o Jorge Jesus poupava, gente. E falar que o Jorge Jesus não poupava é mentira, ele poupava. Só que ele era esperto. O que ele fazia? Ele poupava, ele tirava 1, 2 jogadores todo jogo. Ele fazia um rodízio, entendeu? Nesse jogo ele tirava o Rafinha. Aí no outro jogo ele tirava o Felipe Luiz. No outro jogo ele tirava um volante. E assim ele ia poupando o time e jogando. Então a gente nem percebia.
Portanto, o time, aquele super time de 2019 da final da Libertadores, aquele time jogou pouquíssimas vezes junto, não jogou 10 jogos junto. Mas aquele velhinho era esperto. O Tite tem que ter essa esperteza pra não cair nessa cilada que a mídia faz contra ele. Mas é isso aí, galera. Valeu, falou, tchau.